Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um passo a passo da unha formato almond na fibra de vidro. Eu estou mostrando todos os detalhes de como construir esse formato de uma forma fácil. Aqui na descrição tem a lista completa de materiais e o e-book completo para quem quiser fazer o download. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Eu já estou com a capa base preparada. Então, para construir essa unha eu vou usar fibra de vidro, né? Eu já tenho ela preparada. Também já tem aula de preparação aqui. Então, você sabe como preparar essa fibra e deixar ela bem aberta assim, bem prática para você fazer a aplicação e não demorar muito. E para fazer a fixação da minha fibra, eu vou usar a base em gel fiber. Então, eu venho com a minha base em gel e vou fazer uma camada fina aqui na ponta. Não preciso levar o gel até a metade da unha ou próximo da lúnula, também não precisa. Só na pontinha mesmo é suficiente. Toma cuidado com os cantinhos para não faltar. Pronto, e agora é só fixar. Já vai aderindo sozinha. A gente vai tirar o excesso, né? Aqui no caso não precisou nessa lateral. Mas tira o excesso da outra. Coloco um pouco mais de produto, não deixo faltar. Aqui é essencial que a nossa fibra fique bem trabalhada. Nada de fibra seca, né? Para depois a gente não ter dente aqui nessas laterais. Se a lateral da unha da sua cliente for um pouco alta, você pode até colocar uma presilha aqui por baixo, ó. Prender dessa forma. E a hora que você for fazer a aplicação da fibra e mandar para a cabine, você mantém com a presilha. E depois você tira. Nesse caso aqui, eu vou fazer dessa forma mesmo, sem a presilha, porque não é tão alta a lateral da unha dela. Aí, fibra aplicada. Pode mandar para a cabine para curar por 1 minuto. Enquanto ela cura, eu mostro para vocês aqui o gel que eu vou usar para curvatura, que vai ser o Pink Hard. Ele é um gel próprio para curvatura, então ele segura muito bem, mas se você ainda está iniciando e não tem um gel próprio para cada etapa, você pode usar o mesmo gel para todo o procedimento, como eu expliquei para vocês. Agora eu vou cortar o comprimento. Posso usar o alicatinho ou também o cortador de unha, mas eu gosto de usar o alicatinho porque tem o corte mais reto. Vou fazer uma unha não muito curta, então vou deixar um bom comprimento e um pouquinho a mais, porque eu posso estar lixando essa unha, né? Então, vou deixar um comprimento a mais. E é aqui no corte da fibra que eu já vou fazer o meu formato. Então, pra gente fazer o formato almond, eu vou olhar a minha lateral e vou pegar mais ou menos a metade aqui desse comprimento da fibra. Então, eu pego a metade e vou cortar, ó, tá vendo? Metade e corto a diagonal. Do outro lado, vou fazer da mesma forma. Metade desse comprimento. E corto na diagonal. Pronto. Agora, eu vou arredondar essas pontas, essas quinas aqui. Vou arredondando e eu já vou dar o meu formato na minha fibra. Então, aqui tem uma quininha. Também vou cortar. Eu vou tirando essas quininhas da fibra, ó, e já dando o formato. Já tento deixar simétrico os dois lados, para depois a gente não ter uma unha torta. Então, tenho mais uma quina aqui.
como fica. Depois a gente vai lixar essa unha, né? E ela vai ficar toda certinha. Então, agora eu já posso vir com o meu gel de pré-curvatura. Aí eu vou vir e vou trabalhar a minha fibra. Vou passar por toda ela. Posso fazer esse movimento de um lado pro outro. Pro gel entrar, né? Sobre essas sardinhas que são bem finas. Toma cuidado com esse cantinho, para não faltar produto. Vou passar por baixo também. Toma cuidado para não encostar no dedo, né? Não deixar o gel sobrando muito, porque depois pode acabar queimando, né? Ele é um gel hard. Então, limpa por baixo antes de você mandar para a cabine. Garanto que não tem nenhuma fibra seca. Veja a lateral, os cantinhos. Aqui por cima eu posso arrumar. Porque se eu deixar mais gel numa lateral do que em outra, é bem provável que essa unha acabe ficando torta. Então, a gente não quer isso, né? Então, tenta deixar bem simétrica. Agora, a gente vai mandar ela na cabine por 3 a 4 segundos, que é o nosso tempo de curvatura desse gel. Saindo da cabine, eu vou pinçar aqui o ponto zero. Vou pinçar e segurar. Depois eu vou passando pra ponta. O gel hard ele cura um pouco mais rápido, mas mesmo assim ele permite que você vá moldando. Depois que você sentir que ele já tá mais rígido, aí ele não vai curvar mais. Aí, prontinho. Feito isso, agora a gente vai colocar a presilha. E se você estiver fazendo o procedimento completo, você pode fazer a curvatura com a presilha. Aí você já coloca em todas as unhas e manda pra cabine. Coloquei certinho, pegando as duas laterais, ó. Se você achar que tá apertando muito, você pode utilizar uma presilha de acrílico também, que ela tem uma pegada mais suave, e mandar ela na cabine por 1 minuto. Aí sai da cabine e a gente já pode tirar a nossa presilha. Agora a gente tem aqui uma situação que é essa marcação da fibra, tá vendo? Se eu não tirar essa marcação, é bem provável que ela vá aparecer no final, porque eu vou usar um gel mais escuro, que é o Classic Cover da Volle. E se eu for utilizar um gel mais claro, eu não preciso me preocupar com essa fibra aqui. Eu posso lixar essa marcação, ou eu posso fazer uma camada de gel base. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma camada do gel base. Aí eu venho com o meu pincel, ó, e vou fazer uma camadinha fina aqui, tomando cuidado com a área da cutícula, né? Porque eu não quero encostar. Só vou cobrir aqui, ó, principalmente onde tem essa marcação. Você pode deixar um pouquinho mais de produto. Essa camada aqui é pra gente esconder a marcação da fibra. Então, a gente vai fazer uma camada mais grossa aqui onde tá a marcação. Aí, agora, manda lá na cabine por 60 segundos. Agora, para a construção dessa unha, eu vou usar o Classic Cover Glitter. Aí, eu vou vir com uma bolinha de gel. Posso distribuir na minha unha. Então, você pode vir trabalhando com o gel, mantendo a distância na área da cutícula, que é onde a gente não pode, né, encostar o gel, porque tem todo aquele problema com descolamento depois. Então, a gente mantém uma certa distância, também para conseguir fazer um bom acabamento. Se você tem mais dificuldade para trabalhar com o gel que escorre com facilidade, você pode trabalhar com um gel mais consistente. Não tem problema. Toma bastante cuidado com essas laterais, porque é onde a gente tem problema com quebra, né? Então, não deixa aqui sem produto. Se você tá iniciando, pode começar com um gel mais consistente, que assim você não vai
precisar trabalhar com pressa, né? Com medo do gel escorrer. Então, você deposita o produto aqui, ó. Tá vendo que toda a nossa lateral tá preenchida, né? Do outro lado também. Se você achar que tá com pouco produto, você pega um pouquinho mais. O importante é que esse gel não fique escorrendo, né? Pra todo lado, ó. Eu quero essas laterais bem certinhas. Se eu já puder acertar aqui no gel, eu já acerto. Tento deixar o mais certinho possível. Tanto o nivelamento aqui na superfície. Venho com o pincel passando de leve. E olha como a gente tem essa unha. Depois eu não vou ter tanto trabalho para lixar, porque a gente já tem uma estrutura bem nivelada, né, ó. Tá vendo? Posso virar assim pra ver como ficou a pontinha. Isso tudo você pega com prática também e com técnica, né? Vejo que a minha unha tá bem uniforme, tem o gel em todas as áreas importantes, né? A área da cutícula, tem um ponto de tensão, uma área de estresse aqui não muito alto, tá vendo? Tem uma quantidade maior aqui e depois a unha segue reta. Então, é esse tipo de estrutura que a gente quer. Tendo isso aqui, você já pode mandar para a cabine. Aqui eu vou mandar por 10 a 12 segundos, para esse gel ficar no ponto da gente conseguir curvar. Ó, saiu, você pode fazer até um teste para ver se tá bem curado. Se você ficar apertando e ele ficar puxando o gel, é porque ainda não tá no ponto de curvar. Aí você manda por mais uns segundos. Quando chegar o momento que a sua unha já tá rígida e você não consegue mais pinçar e fechar ela, é o momento de você colocar a presilha aqui na borda livre. Daí agora vai lá por 2 minutos para terminar de curar. Ao sair da cabine, agora a gente vai tirar a presilha e fazer o lixamento. E está pronta a nossa unha formato almond. Esse é o resultado final, olha como ficou. Laterais. Ponto de tensão não muito alto. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.